Graça e a paz a todos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, trazendo uma palavra de fé para todo aquele que necessita muito de entender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e alcançar um discernimento e alcançar sabedoria. E o melhor livro para entender a questão de sabedoria é o livro de Provérbios, onde ele traz toda a temática sobre sabedoria, sobre comportamento, sobre bem-estar, tanto na questão humana quanto na questão espiritual. Todo ser humano, para ele poder alcançar um momento de vida espiritual, mesmo estando no mundo material físico, ele depende de um crescimento pessoal, intelectual, mental, corporal, emocional. Fora disso, ele não consegue alcançar esse estado espiritual pleno em sua vida. Sabendo que a plenitude não se cabe totalmente aqui, mas um bom passo dessa plenitude alcançamos sim aqui na Terra. Por isso que vemos muitos homens e mulheres que marcaram a história da cristandade na Terra, e com isso a gente consegue entender qual é o fruto do Espírito e o que ele causa na vida de muita gente. E para alcançar o que Paulo fala lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, vamos entender, vamos nos conectar em primeira parte com o Eterno, para que ele assim desenvolva na vida de cada um aquilo que ele preparou. Que muitas vezes a pessoa não recebe alguma coisa para a sua vida porque ela não tomou posse. Às vezes já foi liberada para a vida dela, às vezes ela já está com aquilo em suas mãos, mas ela não consegue entender, porque às vezes a falta de sabedoria e inteligência limita esse bem-estar dela, essa realização dela. E lembrando que todo momento de crescimento ele deixa uma marca. Ele deixa um momento em que você marca a sua história, marca o seu corpo, marca a sua vida, para que você sempre lembre daquele ponto de start, para que você inicie tudo aí para a sua vida. Abraão, quando ele dá ouvido à voz de Deus, e ele se torna ali o pai da fé, ele saiu marcado dessa situação, porque o Eterno fala com ele e fala que ele tem que circuncidar, tanto ele quanto os seus filhos, que ele não tinha ainda, e os funcionários homens de sua casa. Nós vemos também o seu neto, Jacó, que quando ele tem encontro com Deus, ele é marcado na sua coxa, porque ele luta com um anjo, e ele sai dessa situação marcada. Vemos tantos outros homens que, depois de haver um contato humano, espiritual com Deus, a sua vida é marcada de um jeito significativo. Hoje uma marca que nós devemos trazer para a nossa mente é uma marca na mente, para que toda vez que eu me lembrar deste momento de encontro com Deus, eu possa sim ter esse despertamento, ter esse pulo, né, de uma vida simples para uma vida espiritual, e manter a vida simples com a espiritualidade de Deus me envolvendo. Então o livro de Provérbios, no capítulo 1, é o início de uma jornada
em que Salomão e outros homens e mulheres escreveram provérbios. E aqui em específico é dito que foi Salomão que escreveu. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E ele começa esse livro dizendo que a sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. O que ele está dizendo aqui? Que todo homem necessita de ter um aprendizado, de um conhecimento baseado na sabedoria. Qual é a diferença de sabedoria e inteligência no mundo cristão? Inteligência são os dons que você tem, que você adquiriu no decorrer de sua vida e você acaba sendo muito bom em alguma coisa. Isso é inteligência. Sabedoria é aquilo que Deus te dá. É aquele desenvolvimento, é aquele dom, é aquela prática que você alcançou numa vida espiritual e não numa vida humana. E você acaba tendo mais um contato com Deus, porque a sua mente acaba se abrindo e você acaba se tornando verdadeiramente espiritual. Como Jesus disse que os adoradores do Senhor o adoram em espírito e em verdade. Então, para poder adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso primeiro passar pelo ensinamento de como obter sabedoria e disciplina. Muitas pessoas, muitos jovens no dia de hoje, não entendem a visão da disciplina. Acha que a disciplina ela é voltada a uma coisa de opressão. E não é. A disciplina sempre foi e sempre será uma ferramenta usada por Deus e pela igreja para que os seus filhos consigam viver uma vida humana melhor, voltada a alcançar benefícios humanos e espirituais da forma certa e não da forma errada. Quando você tem disciplina, você consegue detectar se o seu sonho, se a sua vontade, se o seu querer é baseado em Deus. E se você perceber que não é, você não vai se magoar, você não vai se entristecer porque você não alcançou. O que tem acontecido muito de uns anos para cá é que o cristão ele tem olhado para Deus não como um pai que te protege, que te guarda, que te traz sabedoria, que te traz inteligência, que te dá uma disciplina, mas um Deus que só dá, que só pode abençoar. É como se fosse uma loteria. Eu pago uma taxa pequena e corro para uma premiação, uma pontuação. Isso é lamentável, mas infelizmente isso acontece. Então essa sabedoria e essa disciplina são para que as pessoas possam ser ajudadas a compreender as instruções dos sábios, porque o Senhor levantará homens e mulheres com certa sabedoria para que ela nos revele, mas nós também temos que estar atento, com os ouvidos bem atentos, ouvidos espirituais, para ouvir a verdade. E aquilo que não for de Deus, automaticamente a gente não aceita aquilo para as nossas vidas. Por isso que é muito falado que você só deve dizer amém quando você tiver certeza daquilo que você entendeu. Porque às vezes a pessoa pode falar alguma coisa errada e você achar que isso é de Deus e não é. E pode lhe causar mal. Então nunca diga amém para qualquer coisa. Examine bem o que se foi falado para depois você tomar uma posição. O apóstolo Paulo tem um ocorrido em sua vida
que ele foi ministrar a palavra e tinha ali um povo que era o povo bereano. E quando ele falou, o pessoal ouviu, depois saíram, se reuniram em outro lugar, foram estudar a Torá e perceberam que tudo aquilo que Paulo havia falado realmente estava lá. Realmente constava daquilo que Paulo trouxe e conseguiram entender que Jesus de Nazaré era aquilo que os profetas haviam profetizado em sua época. Era aquilo que Oséias, Miqueias, Isaías e outros homens haviam falado da vinda do rei de Israel. E ali eles puderam entender o sábio. Receberam essa instrução de um homem sábio. E quando eles detectaram que aquilo era verdade, disseram amém e passaram a viver a vida cristã da forma correta. Agora no versículo 3 também diz que a finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-los a fazer o que é certo, justo e imparcial. Então esse ensinamento, esse modo de disciplina na vida nos causa o quê? Entender que eu tenho que fazer o que é certo, justo e imparcial. Ah, mas no mundo que eu vivo hoje não é bem assim, as coisas estão bem diferentes, se eu não fizer certas coisas erradas, eu não consigo algum benefício, se eu não for meio injusto, eu acabo sofrendo no meu trabalho, na minha situação. Eu tenho um amigo que ele foi trabalhar numa empresa e que tinha até muitos cristãos, ditos cristãos naquele lugar. E foi mandado da empresa, da chefia, que eles tinham que em determinado momento enganar as pessoas, que eles estariam vendendo o produto. E passou-se alguns dias, ele foi vendo essa situação e ele falou que aquilo não era para ele e comentou com o pessoal, olha, não é para ninguém aqui isso de enganar alguém para o seu benefício. E aí as pessoas meio que zombaram dele e ele foi obrigado a sair fora, pedir as contas, desculpa, para poder não compactuar com aquilo. Então aí a gente vê que o mundo tem enganado até os que são escolhidos. Deixam de fazer o que é certo, deixam de fazer o que é justo, passa a ser imparciais em alguma coisa, sendo que a Bíblia diz seja imparcial. Não tome partido. Não levante uma bandeira antes de você ouvir as duas histórias. Tem um ditado popular que diz que a primeira história é a que fica. Então por isso que é sempre bom quando você for ouvir uma história sobre algum problema ou alguma situação que você possa escutar junto de ambas as partes. E a partir daí você tomar a decisão. A Bíblia diz que o próprio Salomão, filho de Davi, que se torna rei, um dos primeiros episódios do seu reino, duas mulheres ficaram grávidas e uma se deitou em cima do filho e ela foi lá e trocou os bebês. E a mãe do bebê vivo sabia qual era o filho dela, né? E falou, não, você pegou meu filho. E aí essa discussão levou até o rei Salomão. Só que o rei não escuta uma por vez, ele escuta as duas juntas. Porque ao contar a história, ele detecta a emoção, o sentimento, a fala, o comportamento, como essa pessoa está agindo no que ela está se referindo. Tanto que ele lança um desafio ao soldado para avaliar quem era a mãe. Ele diga assim, eu vou fazer o seguinte, pega o bebê, corta ele no meio e dá metade para cada. E a mãe verdadeira, que é a mãe do filho vivo, ela diz, não, meu senhor, entrega para ela, prefiro o meu filho vivo.
E aí o rei, sabiamente, toma a decisão de entregar o menino para a mãe verdadeira, porque só uma pessoa que ama sacrifica o seu emocional, a sua vida, para o bem-estar de uma criança. E ali a gente vê que se ele tivesse tomado partido, se ele fosse parcial a uma ou outra, ele não seria um bom rei na hora de julgar, na hora de tomar uma decisão. Então, por isso que esses três pontos temos que ter em nosso convívio, e é a fonte do nosso ensinamento, da sabedoria, da disciplina, para que as nossas vidas sejam bem-sucedidas. Muitas vezes a gente pergunta assim: ah, minha vida não está tão bem sucedida, eu não consigo sair de uma mediocridade, de uma vida mediana, de uma vida mais ou menos. Por quê? É nesse momento que temos que avaliar. Eu estou sendo certo em tudo, eu estou sendo justo em tudo, eu estou sendo imparcial em tudo. É um momento de reflexão. É um momento que a gente tem que parar, examinar agora esse meu ponto de vista, para que eu saiba o que realmente está brecando a minha vida. O porquê que eu não me torno bem-sucedido baseado numa vida espiritual e assim uma vida humana. No próximo versículo diz o seguinte: esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Então ele trata aqui de dois ambientes de uma vida: um ambiente adulto e um ambiente jovem. Que quando esse provérbio é dito para a minha vida, em que eu aprendo, onde eu tenho sabedoria, aonde eu entendo que eu tenho uma vida de justiça, de verdade, isso traz para a minha vida conhecimento, discernimento, tanto para os adultos quanto os jovens. E quando eu não entendo nada disso, mesmo eu sendo um adulto, eu sendo um jovem, isso me trará juízo. Porque a ingenuidade, ela é boa no começo, mas depois ela é um problema sério. Então, eu não sei se eu consegui parar. Se eu não conseguir parar, lembre-se que tem uma pausa maior que eu tive que suar o nariz. Estou meio resfriado. Se eu não conseguir pausar, peço perdão a todos. Então, tanto o adulto quanto o jovem, quando ele não entende essa visão de sabedoria, essa visão de ser disciplinado para poder alcançar os objetivos humanos e espirituais para sua vida, isso acaba trazendo uma certa, lá na frente acaba trazendo para ele uma certa consequência, e a consequência disso é um juízo, porque as pessoas acabam sendo ingênuas para muita coisa, e para aquilo realmente que o Senhor preparou, que o Senhor destinou, as pessoas se tornam tão ingênuas, mas para fazer o mal elas são tão sábias para poder errar, fazer o que é o errado, sendo injusta, sendo parciais, né, não tendo nada de certo para sua vida. Para as coisas do mal tem uma sabedoria incrível, mas para as coisas de Deus são muito ingênuas. Então, que esse conhecimento, esse discernimento, ele traga consequências boas para os jovens e adultos, e sabendo que pode trazer juízo para o ingênuo, ou aquele que se faz de ingênuo, né? O sábio que o sábio que usa ouvir se torna ainda mais sábio.
Quem tem entendimento receberá orientação. A nossa cabeça ela é diferente de um copo. Porque um copo, quando você vai enchendo d'água, de refrigerante ou de algum líquido, ele tem um tempo, um tanto. E esse tanto acaba. Se for um copo de 300 ml, é 300 ml que você consegue pôr ali dentro. Mas quando está se falando de se encher, é porque a sabedoria, quanto mais ela é colocada em você, mais espaço ela tem para ser colocada. Porque através daquilo que eu aprendo, eu tenho que passar ao outro. E quanto mais eu ensino o outro, mais eu me lembro. Então, tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que o ministério me ensinou, tudo aquilo que os líderes me ensinaram, aí você entende que você precisa passar isso para frente, que você precisa educar alguém também, que você precisa ensinar alguém também. E tanto no mundo humano quanto espiritual, é muito importante isso. No seu trabalho, você tem a questão de você é muito bom em uma área. Você tem um dom muito bom numa área. E aí quando você começa a ajudar outras pessoas no seu trabalho, quando você começa a ensinar outras pessoas do seu trabalho, você está colocando sabedoria na vida dela, colocando inteligência, conhecimento, discernimento, e ela passa a ser um funcionário melhor e você se lembra. E você nunca esquece o método usado para fazer aquilo. Aí às vezes a gente reclama assim, nós não temos profissionais na minha área, nós não temos assistentes para a minha área, mas ninguém quer ensinar. Ninguém quer pegar uma pessoa ingênua que não tem conhecimento e fazer ela se tornar uma pessoa genial. Muitas vezes no ministério você reclama que você não tem apoio, que você não tem suporte. E como você vai ter suporte se você não ensina? As pessoas é como um livro sem escrita, são folhas brancas. Alguém tem que escrever nesse livro. Alguém tem que contar uma história para esse livro. E muitas vezes cada nós descrevemos essa história. Só que se nós também não corremos atrás para escrever essa história, por que eu tenho que ficar reclamando? Por que eu tenho que ficar pensando, mas por que não tem? Não tem? Procure quem quer e capacite. E quanto mais você ensinar, mais você será ensinado. É isso que esse texto está trazendo. Que e com isso sempre alcançaremos orientação. Sempre. Por quê? Porque o entendimento, quem tem entendimento, receberá orientação. Então, toda vez que eu pego uma pessoa que não tem conhecimento algum, que não tem inteligência, não tem discernimento, não tem sabedoria, eu passo a ensiná-la, automaticamente essa pessoa passa a ser entendida em alguma coisa. E assim ela pode receber uma orientação e se tornar uma pessoa muito bendita para a vida de alguém. Ela pode ser como eu posso dizer, uma luz para muita gente. Uma luz que ilumina uma noite de trevas, um momento de dor, um momento de sofrimento, porque essa pessoa acaba trabalhando o seu dom, trabalhando a sua vida. No versículo 6 diz: ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras sábias e seus enigmas. Ao examinar provérbios e parábolas, automaticamente a palavra dos sábios e os seus enigmas são mais fáceis de se revelar.
você entende tudo aquilo que parece ser difícil, porque o mais comum que muita gente diz é o quê? Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo entender o texto bíblico. Eu não consigo ter essa revelação que o irmão A, B ou C tem e parece que para eles são tão fácil explicar a Bíblia. Não é que é tão fácil explicar a Bíblia, é que nos é revelado e quanto mais você lê, mais o Espírito Santo vai te revelando, vai te capacitando. Então aquilo que é um provérbio, aquilo que é uma parábola, acaba sendo como uma cebola, sendo tirada a capa, né, aquela proteção de volta, aquela casca, para você chegar ao fruto ali da cebola. E aí você chega à fonte do sabor, à fonte que você tanto precisava. Então é revelado, é discernido e você passa a compreender melhor coisas até humanas, enigmas humanas. Por que, que eu nasci? Por que isso? Por que aquilo? Muitas pessoas perguntam isso, se indaga isso. Mesmo que você creia ou não em Deus, Ele diz que você nasceu, que você vive, que você morrerá por um propósito, para que você o adore. Ele fez você para que você pudesse ser filho dele, a qual você o amasse e ele pudesse te tratar realmente como um Abba, que é a palavra hebraica para pai, e você assim consegue viver uma vida muito mais saudável espiritualmente e humana, aonde a sua alma não cria tanto fantasma, mas a sua alma ela é revestida de todo um conhecimento, uma revelação em que coisas tão simplórias que às vezes se torna tão pesada para a sua vida é libertador, porque você passa a ter sabedoria e os enigmas são revelados. E para encerrar aqui, o último versículo, o versículo de número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muita gente nos indaga em perguntar e em querer entender muitas coisas. E quando você fala da palavra temor, as pessoas geralmente vêm para um lado de medo, né? Eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de fulano, eu tenho medo de ciclano. E na verdade temor vem de um sentimento de respeito, de reverência, de submissão. É uma pessoa, desculpa, que ela entende a soberania de Deus e por isso ela passa a reverenciá-lo e a respeitá-lo, tanto sentimentalmente, quanto espiritualmente, quanto intelectualmente. Entende que o Senhor é o supremo em sua vida. E isso eu entender que Deus é o Todo-Poderoso é o início de tudo. É o início desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa inteligência que eu passo a adquirir para a minha vida. Então, se eu ainda não consigo ver a soberania do Senhor, se eu ainda não consigo ter olha, eu vim dele, vou para ele, aonde eu estou não é meu, sou forasteiro nessa terra, eu tenho uma terra me esperando, a minha cidade celeste, a Nova Jerusalém.
cidade de luz, cidade de pão, mas tudo isso é alcançado a partir de quando a primeira coisa, a primeira decisão que eu tomo para minha vida é saber que há alguém em cima, que há alguém que é autoridade sobre a minha cabeça. Por isso que o judeu ele usa um kippar, um chapeuzinho na cabeça, que simboliza que há um ser maior sobre a sua cabeça. Que para muita gente tem vários nomes, mas o nome verdadeiro dele é Eu Sou o que Sou. O nome de Deus ele é impronunciável e para que as pessoas pudessem entender chamaram de Javé, Javé ou algo assim. Mas ele é o Eterno, aquele que é único e aquele que é o que todo mundo diz que o céu é infinito, que não sei o que é infinito, que o espaço é infinito. A Bíblia relata que só Deus é infinito. O resto tudo é finito. Só Deus é infinito. Então, esse princípio de conhecimento para a minha vida parte de quando eu honro aquele que merece honra, aquele que é o único que merece honra. Então, que todos os dias eu possa contemplar a divindade de Deus em minha vida, a divindade de Jesus em minha vida, a divindade do Espírito Santo sobre a minha vida. Por quê? Porque os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E são duas chaves que ligam a ignição de nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente e que você contemple o Senhor dia e noite e que o amor do Senhor traga restauração para a sua mente, para o seu coração e sua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.